Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe e vamos apresentar mais um vídeo do projeto Muito Bem Carolina, do cursinho Mais História e ProEnem. Bom, neste vídeo vamos falar sobre duas obras. A primeira seria Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e a segunda, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que é este livro aqui. Primeiro, vamos falar sobre o filme. O que Tempos Modernos apresenta para nós? Qual é a discussão que Charlie Chaplin queria apresentar ao espectador? Primeira coisa que temos que ter em mente na hora de interpretar essa obra que ficou tão conhecida na experiência humana. Primeira coisa que devemos levar em conta é a relação entre tecnologia, a técnica, o boom da indústria e a questão da ética. É essa a principal questão que o autor está propondo interpretar, discutir na obra Tempos Modernos. Por quê? Porque naquele momento o boom das indústrias estava levando a um caminho extremamente nocivo à população num todo. A questão da vigilância, a questão da repressão, a questão do trabalho incessante, do trabalho insustentável, de trabalhar muitas horas sem parar e de um trabalho mecânico, de repetição. Lembrando, por exemplo, do Fordismo, a técnica do Fordismo, do Taylorismo, a ideia da repetição. E como que a técnica estava produzindo uma coisa nociva àquela população. Por isso que ao começar o filme, ele apresenta uma alegoria de várias ovelhas brancas indo em direção como se fosse um rebanho e uma ovelha negra se destoando daquelas demais, representando a si mesmo. E quando tem uma mudança de plano, vemos vários operários subindo o subway, saindo do metrô e indo em direção à fábrica. Como se a dinâmica social da nossa sociedade, que ainda tem um reflexo, uma experiência, um diálogo com aquela sociedade da década de 30, organizasse de forma como se fosse um rebanho, no caso, como se a gente tivesse um único objetivo de cumprir ordens e executar tarefas. A reflexão não importa, a discussão, a interpretação, a criatividade não tem muito sentido, não importa. O operário ele não precisa ser culto, criativo para apertar parafusos. Ele só tem que saber operar ordens de cima que chegam até ele. E Charlie Chaplin, dentro dessa sociedade, ele não se dá bem, ele não consegue trabalhar e operar essa forma rígida e racionalizada. Ele é alguém errante a todo momento. Tem uma cena muito engraçada que ele sai do presídio, ele vai preso, vai pro manicômio e tudo mais. Aí ele chega, começa a trabalhar num lugar de produção de navios, E aí ele todo atrapalhado diante daquela situação, ele puxa uma madeira, o navio acaba escorregando para o mar e afunda, em processo de construção ainda, Ou quando ele todo atrapalhado, apertando os parafusos, ele entra na máquina e acaba fundindo homem e máquina. Porque a questão do homem e máquina é muito importante neste momento, E eu vou pautar um pouco sobre isso quando eu for falar sobre o livro do Aldous Huxley. E qual é o objetivo do Charlie Chaplin com essa obra? É mostrar ao espectador que esse mundo técnico e racional ele é extremamente frio e desumano. Por isso que ele é errante ao longo do filme, ele não consegue se dar bem, ele não se articula assertivamente naquela sociedade, mas quando chega ao final do filme, que ele se depara com uma situação de improvisação, ele tem que improvisar, ele tem que criar, ele se dá bem. Ele consegue se articular naquela sociedade. Ele mostra a importância da arte para a transformação e compreensão do mundo. E aí é o único momento que ele tem uma maestria poética é quando ele se mune da arte.
E aí ele faz uma apresentação artística e todo mundo aplaude ele, todo mundo adora tudo que ele executa naquele momento, que já é mais ao final do filme. Por quê? Porque ele mostra que aquele personagem, ele não foi criado para ser uma máquina, para executar tarefas e não problematizar nada. Pelo contrário, ele foi criado para produzir criatividade, fantasias e tudo mais. Então ele apresenta ao espectador uma possibilidade, um caminho diferente para aquela sociedade que estava posta. Essa questão da máquina e corpo estava vigente naquele momento. Uma das características principais do nazismo é transformar o corpo humano em máquina. Por isso que a questão estética, a concepção estética de corpo belo se modifica pós Segunda Guerra Mundial. Até então o corpo belo era o corpo cheinho, a pessoa que tinha gordura, porque a gordura simbolizava riqueza. Com a ascensão da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse campo estético se modifica e o belo se torna o corpo musculoso, a musculatura rígida e sempre atrelada a uma questão da ação, da velocidade. Não é à toa que as grandes produções de Hollywood pós Segunda Guerra Mundial está ligada a uma estética da ação, da velocidade. Porque a gente começa a se inteirar, a se imiscuir numa sociedade da velocidade, que precisa de coisas rápidas. O café vai ser muito necessário para essa sociedade. Até a cocaína vai se difundir na sociedade para conseguir viver no mundo que requer uma agilidade. Aspirina, por exemplo, tem um filme que eu indico, alguém quiser ver depois, Cinema, Urubu e Aspirina, um filme nacional também muito bom para pensar essa questão dessa relação entre máquina e homem e a medicação, no caso a aspirina, né? E também tem um debate sobre questões de coletividade e de amizade. É um filme muito interessante para pensar essa questão. Então essa relação entre homem e máquina estava no debate no momento. Por exemplo, o Einstein, ele escreve uma carta endereçada a Freud para pensar, para os dois chegarem a um objetivo, a um consenso comum de como que eles iriam pensar a relação entre ciência, guerra e violência naquele momento. Porque eles estavam com medo do que poderia acontecer, quais são as consequências que iriam chegar àquele imaginário técnico e racionalizado do mundo. Por isso que Aldous Huxley, em 1932, escreve essa obra, Admirável Mundo Novo, e projeta uma sociedade que seria organizada puramente por castas. E sabe aquelas coisas básicas que a gente conhece hoje, de se relacionar afetivamente com outra pessoa, ou a reprodução mesmo pelo ato sexual? Isso não existe na obra e no mundo ficcional de Admirável Mundo Novo. Todas as crianças, todos os bebês nascem em laboratório, são produzidos em laboratório. E cada um já cresce e é educado por técnicas de psicologia para se enquadrarem dentro daquela casta. E tem que ser feliz. Precisamos ser felizes. A tristeza é algo imperdoável dentro dessa sociedade. Quando você está começando a ficar triste, você pode usar uma droga chamada soma, que é a droga legalizada nesse mundo ficcional, para você estar em constante alegria. Até parece o Instagram, por exemplo, né? Parece que no Instagram ninguém é triste naquele lugar. Todo mundo está sempre feliz, corpos perfeitos, tudo perfeito. Um mundo sem falha, um mundo sem erro. Tudo é dado como se todos fossem perfeitos naquele lugar. O único imperfeito é você, o espectador, que se frustra diante daquela infelicidade sua, como se infelicidade não fosse algo natural ou possível dentro de uma sociedade. Então ele constrói esse imaginário. Não, precisamos ser felizes, devemos amar o nosso trabalho e viver em estabilidade.
A estabilidade é uma premissa fundamental para a sociedade. É tão fundamental a estabilidade que a ciência e a literatura, elas são apenas cartilhas para seguir ordens. Tem um momento que o físico, um cientista físico chamado Mustafa Monge, ele chega para os demais personagens da obra e fala: ciência? Ixi, essa ciência já foi. Aquela ciência da reflexão, da dúvida, do questionamento, ela já foi, não existe mais. Hoje a ciência é uma cartilha e uma receita de culinária. E ela só é modificada quando eu, cozinheiro-chefe, resolvo e penso que ela deve ser mudada. Do contrário, vocês devem seguir passo a passo a ordem estabelecida por mim. Então até a ciência perde o caráter de criatividade, de problematização e de criação. O livro, por exemplo, na sociedade é proibido. Tanto é que em um momento, quando eles veem um selvagem, e eles falam: nossa, o selvagem está lendo Shakespeare. Porque os selvagens são aqueles que amam livros, que se relacionam afetivamente com os outros. E eles ficam abismados: como assim? Esse cara está lendo? Leitura é coisa do passado. Hoje a gente faz outras coisas. A gente está nessa relação sempre social, nessa alegria coletiva. Fazer coisas individuais e ler livro, isso é abominável. Isso deve ser reprimido por completo. Então é essa estrutura, essa sociedade que Aldous Huxley fantasia no Admirável Mundo Novo. Mas não podemos esquecer que realidade e ficção não são algo separados, como a gente viu no primeiro vídeo, pensando a obra Quarto de Despejo de Carolina de Jesus. Como que ela relaciona realidade e ficção. Então, quando a gente fala que o mundo ficcional, esse mundo ficcional também diz da realidade que está posta. Tanto é que a gente pode fazer uma relação direta entre as castas do Admirável Mundo Novo com essa concepção de arte e corpo perfeito, tanto no nazismo quanto nos Estados Unidos. Os americanos, por exemplo, nos Estados Unidos, também projetam essa ideia do corpo perfeito, dessa musculatura rígida. O esporte, nesse momento, é algo fundamental. O esporte e a atividade física, ela é o que refina o homem, ela é que torna o homem sublime. Então isso é um valor não só do nazismo, mas nesse ocidente como um todo. Então a ideia é um pouco essa, pensar essas duas obras, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, para mostrar que a tecnologia, o avanço tecnológico, ele não é neutro. A tecnologia, ela não se dá de forma ausente de questões políticas. Por isso que as ciências humanas é importante. As ciências humanas vai interpretar e mostrar como podemos utilizar essas tecnologias que estão se apresentando a nós de forma ética. A ética precisa estar presente nesse lugar, porque a tecnologia pode levar a consequências drásticas, como ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E aí a literatura, tanto de Charles Chaplin quanto de Aldous Huxley, nos ajuda a pensar outras maneiras de se relacionar com a tecnologia. A tecnologia é fundamental. Não podemos negar a importância da tecnologia. Mas essa importância, ela não é dada por si só. Essa importância e como utilizar essa tecnologia tem que estar presente com reflexões e debates que estão relacionados com o bem coletivo, que é a questão da ética. Bom, para finalizar esse vídeo, eu agradeço mais uma vez a Carolina de Jesus por nos mostrar a importância da literatura para a transformação da realidade. Desse modo, finalizo esse vídeo falando: muito bem, Carolina.